E eu mal posso esperar para ver o que eles vão conseguir fazer em seguida. Se o nível de escrita continuar assim, e se não melhor nos próximos arcos, e se eles precisarem desses 3 episódios para que eles consigam organizar isso de um jeito melhor, para entregar um produto de qualidade que nem eles entregaram pra gente agora, eu tô mais que disposto a passar essas 3 semanas sem algum conteúdo mais elaborado ou bem escrito. De novo, com o banho de água fria que eu acabei recebendo nesse episódio, eu vou aprender a maneirar minhas expectativas, mas como sempre, né, animado pro próximo episódio, animado pro próximo arco, pra história que eles vão querer contar. Finalmente, algum destaque pra Rose. Os caras colocaram um ending, sendo que a abertura não mudou ainda, nenhum sinal de Mad Pulse mudar até agora. Clay ainda tá lá, girando, saudável como sempre. Eu vou falar aqui minha opinião, eu acredito que esse provavelmente foi o melhor episódio, assim, de início de arco, cara. Então eu tenho fé o suficiente nos escritores de Beat Break, na equipe que tá produzindo um anime, Hope um puro, mas eu tenho fé nos escritores. Não me decepciona. Onde temos um personagem novo falando diretamente com aquela mesma figura que a gente não vê desde o episódio 28. E, tipo, ele não parece NPC nem nada, então já tô esperando algo a mais dele. Mas parece que eles estão mudando de ideia o tempo todo. Porque é, mais uma vez, um episódio do arco Gift não envolvido com a Gift. Se for um episódio final, realmente, não parece ser o seu caso aqui, tá ligado? Verdade. Ai, que bonitinha, Miharu, gente. Olha ela matando o presidente. Mentira! Ela é do mal e eu não preciso provar porque tá na cara de todo mundo. Como você segue, eu preciso pregar isso na tua cara. Sejam bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que te ensina a fatiar uma cabra. Hoje, com o episódio 37 de Beat Break, o season finale do arco Gift e... Sério? Como assim final? Não pode ser. Não. Mas, e se for? Não Será é que é possível. verdade? Não boto fé. Não bota o quê? Não bota fé. Não é possível. Mas e se for? Mas e se não for? Sei não, hein? Um dos arcos já feitos. Nem, cara. Nem. O vídeo já começa desse jeito, mano. Mas é verdade. Eu tô que nem aquele meme do Batman. Segurando os pais dele que estão voltando pro além, tá ligado? Não se vá. Tiraram da gente a força. O nosso direito de ter uma conclusão legal pra esse arco, mas beleza. Tá, eu vou falar isso um pouco depois, mas pro pessoal e tudo mais, já vou adiantando aqui. Cara, a impressão é que esse episódio específico, ele parece que ele foi rushado e ao mesmo tempo enrolado, mano. Enruchado. Rucholado. Isso aí. Rucholado. Assim, pô, de um jeito que ele foi enrolado e rushado, eu discordo e concordo disso. Então, né, pelo menos justo, tá ligado? Pelo menos coerente com né, a dissonância do episódio. É complicado isso aí, cara. Esse episódio, ele passa uma sensação muito parecida com a do episódio 35. E eu diria que isso do episódio 35 ainda é um sentimento fresco nas nossas memórias, inclusive. Que é a ideia de que esse episódio precisa entregar muita coisa por estarmos esperando algo grandioso dele, pela natureza dele. É um season finale, né? Um final de arco, né? Que Beat Break faz questão de toda santa vez falar que isso é um arco, falar que tá chegando na conclusão do arco, depois disso vai começar outro arco. O próprio hype e grandiosidade que a série coloca atrás do episódio desfavorece ele, tá ligado? A gente espera mais coisa dele por causa disso que falam do episódio. Sendo que não precisaram fazer isso no primeiro arco da série, tá ligado? Nenhum arco, tipo, não é nem oficialmente, não tem um nome oficial pros primeiros 12 episódios. Se eles não se apegassem tanto a essa terminologia de arco, eu acho que esse conjunto de episódios seria muito melhor do que... Ou melhor, não que seria melhor, porque a qualidade não ia mudar muito. O que ia mudar realmente é o nosso sentimento e as nossas expectativas com o final dele. Sendo até justo aqui um pouco com o episódio em si, ele sofreu mais, né? Por causa do arco, assim, sendo um todo. Tá entendendo? É meio difícil de falar, mas o fato, né, dele ter sido final e tudo, ele carregou uma responsabilidade muito grande, sabe? E ele acabou sofrendo um pouco mais por isso, por causa do arco todo, né? Aí você ficou, nossa, ele tinha que resolver mais, tinha que ter falado tudo. Mas, na verdade, você poderia até culpar os outros episódios, sabe? Então, realmente, o arco inteiro acabou prejudicando esse episódio. Eu consigo concordar com isso também. Se eu tivesse que botar a culpa em alguém, eu colocaria a culpa nos outros episódios, realmente.
porque além desse arco ele ser reduzido, ele ter um número de episódios menores pra contar a história dele, metade, um pouco menos da metade dele não conta a história do arco, tá ligado? Isso aí também, por extensão, acaba... Mas eu também diria que dá pra argumentar o contrário, que esse final deixou os episódios anteriores piores também. Porque você para e pensa, ó, não querendo falar mal de certos grupos aí, mas a Brilliant Thorn focaram um episódio neles, basicamente, pra eles não fazerem nada, tá ligado? Aquele episódio não faz nada pro arco da Gift, foca naqueles personagens, sendo que eles não fizeram nada pra esse arco, tá ligado? Então, os outros episódios têm uma parcela de culpa nisso, mas esse episódio também tem uma parcela de culpa, tá ligado? Ao invés de usarem esse finale como uma oportunidade pra mais um clímax épico pro personagem do Tomoro, como foi no episódio 12/24, por exemplo, eles escolhem uma visão mais artística, quase que abstrata e conceitual para a conclusão do arco e pro personagem da Miharu, que, na minha opinião, focar no personagem dela é o correto a se fazer nesse final, mesmo que eu não concorde muito com a execução dessa visão que escolheram para fechar o arco e o personagem dela. E agora, antes de entrar no episódio em si, a gente tem alguns preâmbulos, muitos preâmbulos, na verdade, porque, né, é o final do arco, então eu quero colocar aqui o que eu acabei esquecendo nos últimos vídeos, realmente. Tipo, fechar os assuntos aí que eu acabei confundindo. Deixa eu ver aqui, começando pelo... o Mano de Repulse, verdade, nossa teoria. Eu tinha esquecido completamente de falar no vídeo passado sobre isso, ou mencionar a teoria, pelo menos. Porque, né, se não me engano, eu mencionei a teoria da filha da Rosa, então isso eu tenho que mencionar também, pelo menos. Não era, gente. Não era, cara. Que tristeza. Não, mas de verdade, eu não esperei o arco acabar pra falar isso, não. Eu realmente só esqueci no episódio passado mesmo. 2. Agora tem um caso curioso aí. O preâmbulo do preâmbulo. No episódio 35, eu tinha comentado como eu achei decepcionante resposta tocar na cena de evolução da Pristimon pra Bearcat. Mas, se você olhar direito... No videoclipe no canal do Yagitaro de resposta, as cores daquele vídeo não são exatamente amarelo, que nem eu tinha falado no episódio da Escola de Kiropimon. São tons de laranja, na verdade, indicando o amarelo e o vermelho da Arena e do Makoto. Interessante, né? Foi assim, você falando, já pensei que indicar, sim, a combinação das cores. Mas num preâmbulo do preâmbulo aqui, o nome do Wang. De vez em quando eu falo Wang, de vez em quando eu falo Wong, tipo, depende mesmo do que eu tiver afim, mas o ponto disso aqui é que, tipo, eu achei muito engraçado, mas acabei esquecendo de comentar nas duas ocasiões que eu tinha, de que quando aparece o nome do Wang no holograma ali, tipo, não tá o nome dele que nem o dos outros personagens, tá ligado? Tá tipo Mr. Wang. Por quê, tá ligado? Tipo, o nome dele oficialmente é Mr. Wang, tipo, no cartório, tá ligado? Imagina ele no exército, qual que é o seu nome, cidadão Wang, tá? Primeiro nome, Mr. Parece personagem de Rayman. Não, né? Não, cara, que é tipo isso. O Rayman no original, mesmo, o de Play 1, os chefões eram tudo isso, cara. Era Mr. Dark, era Mr. Scops, Mr. Stone. Tá aí, pô, o pai do Wang era fã de Rayman. Faz sentido até. E agora tem uma categoria de preâmbulo que eu fico muito animado de apresentar a vocês, o super preâmbulo. O preâmbulo que dá pra falar desde o episódio do Starmon, na verdade. Que é a primeira vez que toca o ending do arco Gift. O arco Simp também, chamem como preferir. O tapete que a Miharu tá deitada tem a mesma cor da pelagem do Mephismon. Isso é um bagulho muito foda. Um comentarista disse isso no vídeo passado e de verdade eu não tinha percebido isso, cara. Eu fiquei surpreso como isso passou debaixo do meu radar o tempo todo. Mais alguma coisa que você queira falar do arco aí geral que você tinha esquecido? Eu ia falar também, assim, em relação aos comentários e tudo, né? Teve também tipo, a inversão assim, nas cores assim, do Tomoro e da Miharu, por exemplo. Que, assim, é muito ambíguo, não sei se seria o certo falar isso, mas enfim, varia muito, sabe? Os tons, assim, de roxo, rosa, Mas, tipo, essa combinação, cara, de cores, ela está presente no Gekomon, pra você ter ideia, né? Tem o Gekomon verde, com aquele cabelinho meio rosa dele, e depois quando ele evolui pra Monarch Lisa, né, fica um verde mais escuro com um roxo. E no Armalisa também é aquele rosa, como eu falei, um rosa meio magenta, isso assim. Isso é algo meio interessante mesmo, se for pensar.
Eu fico meio cansado de discutir cor, tá ligado? É aquele mesmo assunto, pô, isso aqui é azul ou é verde? Agora sim, indo pro episódio, ele abre de onde o último parou, com a Miharu deixando o Tomoro pra trás, também o Murasame cuzão deixando o Tomoro cair. Claro, os tempos sempre vão ressaltar, tá ligado? E logo em seguida o Kyo recebe uma ligação do Makoto, porque afinal de contas, nesse tempo todo que ficaram fora de tela, eles estavam fazendo alguma coisa, pô, fazendo alguma coisa de útil. Acharam a base da Gift. Que coincidência, gente. Mais ou menos, na verdade. Já começando aqui, cara, nossa, essa parte do episódio me deixou confuso pra cacete. Tá me deixando confuso até agora, na verdade. Até agora eu não achei uma explicação aceitável pra isso. Pelo menos não com as informações que o episódio dá. Porque com a explicação que a Layla Mon dá pra Brilliant Thorn na cena seguinte, um cheque meu bingo aí, ó, Brilliant Thorn aparece, beleza? A Rose mandou a Layla Mon espalhar o pólen dela na Miharu pra conseguir rastrear ela. E isso foi um deslize legal do roteiro e ou direção do episódio, na minha opinião. Porque, ok, me acompanha nessa. Bora recapitular o que aconteceu. O Tomoro recebe o Sapotama da Miharu de manhã e a Brilliant Thorn estava monitorando eles. Depois acontece a perseguição que deixa a Brilliant Thorn, a Arena e o Makoto pra trás, enquanto o Tomoro, a Miharu e a Rose estão no Mirror World junto do Kyo também, claro. E pelo que o episódio diz, foi nesse momento que ela colocou o pólen na Miharu. Aí acontece o 3x1 com o Mephismon e a Rose sai dali. E de algum jeito, em menos de 1 minuto depois da Rose sair dali, a Arena e o Makoto já estão na base da Gift porque seguiram a Rose e ou a Brilliant Thorn. Como é que é? Como é que é isso aí? Repete, por favor. Fora que tem o tempo de locomoção da Miharu e do Mephismon, né? Pra Rose rastrear eles na sede da Gift, eles precisam estar na sede da Gift, tá ligado? É óbvio. E no episódio eles fazem questão de dizer que a sede tá num lugar muito profundo no Mirror World. Tem a possibilidade do Mephismon poder se teleportar. Não é algo absurdo, na minha opinião, o Mephismon fazer isso. Mas literalmente só ele dá pra razoavelmente assumir isso. E eu não acho que podem ter usado as fêmeas porque tem um problema de tempo e ninguém ter percebido o Mephismon ou a Rose fazendo isso, abrindo a fenda, tá ligado? E daí vira um negócio muito enrolado, porque puta que pariu, fenda do Mirror World, dentro do Mirror World, pra outro lugar no fundo do Mirror World. A única opção que faz isso ser aceitável, sem assumir que a Arena e o Makoto, tipo, acharam a sede da guia de coincidência, tá ligado? Não tinham nada melhor pra fazer e ficaram passeando pelo Mirror World. Que mostraram um momento errado onde a Layla Mon colocou o pólen dela na Miharu. E daí, tipo, a Rose mandou a Brilliant Thorn depois da Miharu ter saído de lá, por exemplo. Porém, tem alguns problemas com isso. Tempo e locomoção. Miharu, ela ainda precisa estar na sede da Gift pra irem atrás dela pra isso acontecer. E a Arena e o Makoto tem que seguir elas, algum deles que foi atrás da Miharu, não sei quem foi. E, de novo, o Kyo recebe a ligação em menos de 1 minuto disso tudo acontecer, tá ligado? A Rose sai dali, acontece a doma do Mephismon, e aí o Kyo recebe a ligação. E 2, por que eles não foram atrás dela antes, se for o caso? A única outra oportunidade que a gente viu pra isso foi no episódio 34, que aconteceu de um jeito bem parecido, na verdade, as peças da Layla Mon aparecendo ali. E se ela colocou o pólen ali, por que não foram atrás da Miharu, sei lá, na mesma noite? E digo mais, se a Layla Mon sempre pôde rastrear os outros assim, por que ela não fez isso na primeira oportunidade com a Miharu? Porra, Rose, cuzona, mano, obrigando a Brilliant Thorn a espionar a Glowing por dia, sendo que podia ter feito isso. Esse é o primeiro caso de um problema recorrente do episódio, que é basicamente coisas que acontecem do nada sem terem sido aludidas antes. Alguém aí pode me iluminar isso, cara? Eu perdi alguma coisa? Eu entendi errado? Vi o episódio ao contrário em tailandês? O que tá acontecendo? Eu sou burro? Não sei se isso acaba caindo no que eu tinha falado, né? Que o episódio foi enrolado e rushado ao mesmo tempo. No meio dessas bagunças aí. Inclusive, até não sei se realmente é válido, se é algo genuíno, se é verdade e tudo. Que eles falaram que o arco inteiro, assim, o arco Gift, ele não estava exatamente assim, planejado ou sendo analisado, assim, sabe? Pela equipe principal e tudo. Mas, né, eu até iria acreditar nisso, cara, considerando o que a gente já falou. Às vezes dá aquelas impressões, sabe, que algo deve ter sido alterado aqui e tudo. E, né, eu acabei lembrando aqui de algo que eu tinha falado com você, assim, um tempo mesmo. E o Urubu, cara? Acho que isso aí é válido também já falar agora, tá ligado? No Urubu for you! O Urubu prevalece, eu não vou falar o nome dele até aparecer no anime realmente.
Então, tipo, não acontece dessa vez. Tem gente teorizando que vai acontecer no próximo arco, mas aí o pessoal tava falando isso antes de descobrir que não era um arco. Então, beleza. Mid Potential Urubu. Mas beleza, ignorando essa parte do episódio, a próxima cena é mais uma conversa entre a Miharu e o Wang. E essa cena provavelmente responde aquilo do horário da morte da Shifuyo. No caso do porquê eles decidiram mostrar o horário que ela morreu, porque a Miharu programou a mensagem pro mesmo horário que a irmã dela morreu. E o Wang, entendendo isso, caçou da Miharu dizendo que tudo isso é muito sentimentalista da parte dela. É muito foda, cara. Eu adoro o Wang nesse episódio, cara. Ele não faz porra nenhuma, ele fica só lá sentado, farmando aura, metendo frase de efeito e o olhar penetrante dele, tá ligado? Incrível. Não, eu falo isso de um jeito positivo. Tipo, eu posso falar isso de um jeito zoeiro, de um jeito debochado, mas eu realmente gosto de como o Wang tá aqui. Não que ele faça algo muito diferente, né? Na série inteira. Vendo flashback, é isso mesmo. O cara consegue ser fodão assim só sendo um velho assim na cadeira. Mas tá, aí tem uma trivia legal aqui. Você falou do episódio ser rushado, então vamos lá. Por causa disso, e da contagem regressiva do começo do episódio passado, dá pra gente calcular exatamente o quanto de tempo se passou nesse dia e quando a Glowing Dawn ficou sabendo do sequestro do Wang. Mas, né, quem que seria o sem vida que contaria isso, né? O caso chegou às 11h48. Então eu só gostaria de ressaltar que o Tomoro tá indo atrás da Miharu já faz mais de 8 horas. E tem gente que duvida quando a gente chama esse arco de arco simp. Dá pra acreditar, mano? Ok, próxima cena. Você tem a Rose decidindo bombardear o lugar, mas em vez de atacar a estrutura principal daquele lugar, ela escolhe atacar o cubo, onde Makoto e Reina estavam se escondendo porque notou os dois ali, sendo salvos de morrerem tragicamente de queda pelo Gekomon, que chegou bem na hora. Ou não também, a gente meio que já estabeleceu que dano de queda não existe no Mirror World. A Brilliant Thorn só percebendo agora que foram seguidos, o que não faz sentido no episódio mais tranquilo, vamos passar essa parte, senão a gente fica aqui o dia inteiro. Se desculpam com a Rose e se preparam para mais uma batalha contra a Glowing Dawn. Mas não antes da Arena caçoar deles por os levarem até lá, abrirem caminho para eles. Tirando como chegaram ali, é uma cena bem legal, cara. É muito bom ver essa atitude debochada da Arena com eles, agora que ela tá no controle da situação. E isso se mantém no anime todo, as expressões da Arena sempre estão no ponto. Eu tenho a impressão que eu tenho pelo menos um print suado da cara da Arena em cada episódio. Você falando assim, em questão assim, que você tem sempre um print zoado assim, na cara da Arena e tudo. Pô, eu falei com você, tipo isso mesmo, mano. Nesse episódio, parece que teve muitos frames assim, meio congelados, meio que um foco assim, no rosto dos personagens, sabe? Que foi essa parte que eu falei que eles estão enrolando. Pergunta aí pro pessoal se vocês perceberam isso também. Toda hora, assim, um episódio, tipo, Miharu, Wang, Tomoro, tudo assim, é um foco, assim, um close, assim, sabe, no rosto do personagem, todas as emoções e tudo. Falei, eles estão enrolando. Com o Digimon também foi assim, até com o objeto, cara. Foi engraçado assim, tanto que na vez que a gente tava assistindo, a gente falou, olha, parece que teve uma leve alteração aqui no estilo de arte, aqui, sabe? A arte desse episódio já tava um pouco diferente. Sim, e diferente é a palavra certa, porque eu não diria que é melhor. Mas tá, isso do close na cara dos personagens é uma reclamação que eu vejo acontecendo bastante. Inclusive no episódio 12, foi uma reclamação muito frequente, porque assim como aquele episódio, esse episódio é um episódio de diálogo, essencialmente, tá ligado? Tipo, tem muito mais conversa e discurso do que realmente ação acontecendo dele. Não que isso seja alguma coisa ruim, de novo, o episódio 12 fez isso de maneira muito boa, mas tipo, realmente isso do close na cara dos personagens é muito evidente. Nossa, cara, tem pelo menos 2 cenas que se destacam bastante pra mim nisso. Uma de um ponto de vista negativo e uma de um ponto de vista legal. Tem pelo menos umas 2 cenas de um close na cara do Monarca, eles amam assim de frente. E nossa, a cara do bicho tá muito amassada, cara. Tá muito engraçado. E né, também tem aquele close no Wang depois da metade do episódio, que é o Wang com os cabelos mais sedosos que a gente já viu no anime, tá ligado? Os cabelos do cara tá tão liso, tá tão brilhante que parece o cabelo do Griffith. E aí, sem perder tempo, os 3 acessam a forma perfeita de seus Digimons, porque isso nunca foi um problema, imagina. A Rose então ordena que a Brilliant Thorn cuide da Glowing Dawn, funcionou muito das últimas vezes, enquanto ela vai atrás do maior prêmio, sendo a cabeça da Miharu.
Aí a Arene e o Makoto decidem tomar a iniciativa e enfrentar a Brilliant Thorn porque a Mita e a Canon são duas buchas, entendeu? E aí começa mais um confronto entre eles porque a Brilliant Thorn não cansou de apanhar ainda e como apanharam, hein? A Bearcat mete um ora no próprio anão. É bem diferente de como eu pensei que seria o Murderize Rush. Fechou as skills da Bearcat no anime, pelo menos. Agora só falta o Scorpion que só usou metade dos golpes. A Bearcat ali, mano, eu vou socar você tão forte que você vai esquecer que sabe voar. Ou não também, porque ela faz o maluco voar pra longe, então é meio difícil ele esquecer disso. Eles voltaram com aquela piadinha lá da frase patético. Ah, sim, tem esse callback aí pra primeira aparição deles. Né, a Oleamon chamando o Tropianão, coitado de patético. Nossa, eu me pergunto o que vai acontecer com ela em seguida. E é isso pela participação da Brilliant Thorn no episódio. Por que isso soa tão familiar? Pô, cara. Fechou o arco, eles não aparecem depois disso, e foi isso, tá ligado? Assim, eu não posso falar que é incoerente com eles. E não é nem a parte mais decepcionante do episódio, na minha opinião, porque eu já não esperava muito delas. Certo, e voltando pra série da Gift, a contagem regressiva, então, chega ao fim, e com isso a cara daquele velho safado é transmitida pro mundo todo ver. E Miharu, com um tom autoritário, diz para o Aang contar toda a verdade, tudo que ela fez. Em nome de tudo que ela perdeu, de todos aqueles que se sacrificaram e foram sacrificados, foi para esse momento acontecer. A verdade finalmente será revelada e a Lailamon corta a transmissão. Pau erguidão. Broxante. Broxante. Brotoxante. Olha, Miharu, eu não sei o que você achou que ia acontecer aqui, mas tudo bem. Você pelo menos me convenceu o suficiente para me deixar decepcionado com essa cena. Pô, na verdade, cara, eu acho que a Miharu devia agradecer a Rose. Ela salvou a Miharu de passar o momento mais vergonha alheia da vida dela. Imagina, mano, o velho quieto, encarando todo mundo por uns 3 minutos até a Miharu decidir fazer algo. E o Aang ali, saudações cidadãos do mundo, que entendem japonês, aparentemente. Eu estou em um momento em cárcere privado por causa de uma terrorista líder de culto, que é uma criança de 13 anos. Tô tão confuso quanto vocês. E aí a Miharu vai lá, fala logo, senão eu corto o oxigênio de Shangri-La. Olha lá, eu falei, terrorista ali, ó. O que a Miharu achou que ia fazer? Ela achou que, sei lá, o Mephismon ia atacar um encantamento pro Aang confessar, tá ligado? Não é uma confissão se for assim. Eu realmente fiquei curioso com o que poderia ter acontecido aí no caso. Mas, cara, sem zoeira alguma, eu sabia que, né, teria problemas técnicos aí no canto. Dava pra você conseguir prever isso. Foi previsível. O problema é que não aconteceu de um jeito legal, sabe? Dentro e fora da série é uma cena bem decepcionante. Até os personagens ficaram irritados com isso. O Yoshi ali, ó, broxante. É porque, tipo, acho que não teve nenhum comentário falando, peraí, o que um Digimon assim desse nível tá fazendo nenhum? Isso é uma Lailamon? Ou será o pessoal que conhece a Rose e fala, peraí, isso é um Digimon 5 estrelas? Em defesa da série dos 5 estrelas com isso, literalmente todos os 5 estrelas restantes não tá nem aí pro Aang, então ninguém tá vendo a transmissão. O canal deles tá ocupado demais colhendo banana pro Gokumon. E subitamente o objetivo supremo da Gift, que foi atingido muito rápido e fácil, foi impedido de maneira igualmente rápida e fácil. Troca equivalente, tá ligado? A Rose então decide parar de brincar e ataca a Miharu, mas o Mephismon aparece de última hora pra bloquear o ataque, quem poderia imaginar. E ele também pede pro Kishiwada se afastar e ficar de fora da batalha. E o Kishiwada concorda, mano, obediente ele, pô, eu que não discordaria do Mephismon. O que esse maluco faz? Por que chamaram o Ryotaro pra fazer esse cara? Estão gastando tempo e dinheiro com um dublador renomado, com esse desperdício de oxigênio. Tanta coisa pra resolver, eles continuam inventando mais e mais e mais personagens que não fazem porra nenhuma no arco, além de ter uma cena legal e nada mais. E de algum jeito ele aparece mais que o Mephismon. E beleza, depois disso, o Tomori e o Kyo chegam no local dando de cara com ele. Não, pode parar. Você perdeu todo o seu hype. A Rose aqui também tem uma fala engraçada. Ela pergunta pro Kyo se eles não eram aliados da Gift. E o Kyo responde isso de maneira séria, mesmo que ela só disse isso pra dar uma farpada neles. Você percebeu também esse comentário, acho meio engraçadinho também. Não, pô, acho que o que deixa engraçado é que o Kyo responde de maneira séria. Aqui também tem uma reação bem legal do Mephismon, que agora sim eu posso falar com certeza isso, porque ele fica confuso quando o Tomori diz pra ele soltar a Miharu. O que será que isso significa? Esse é um close no episódio que eu não vejo motivo do pessoal reclamar. Tem bastante close na cara dos personagens,
Mas esse aí é legal pra mostrar mais do personagem do Mephismon e também, né, dar essa dica pro momento revelação bombástica do episódio. O Mephismon, ignorando todo mundo ali, diz pra Miharu parar de perder tempo e botar em prática o plano B deles. E com um simples clique em seu Sapotama, Miharu libera algo que causa um mau funcionamento e assume o controle do sistema de Shangri-La Egg de Hikarigahama. Um vírus que Miharu programou para atacar Hikarigahama. Mesmo com a cibersegurança de ponta que os sistemas de Shangri-La possuem, com a ajuda de Mephismon, esse vírus de computador sofre mutações constantes para impedir sua neutralização. E essa é somente a primeira etapa desse plano. Assumir o controle do Shangri-La Egg não é suficiente para os objetivos de Miharu. Mesmo sem seus programas de defesa, a estrutura do ovo é geograficamente favorável e possui resistência o suficiente para aguentar um ataque de mísseis. Como não podemos quebrar esse ovo por fora, precisamos atacar o que vive nele. E enquanto Mephismon profere seu encantamento, as pessoas de Shangri-La Egg começam a desmaiar. O Shangri-La Egg possui uma defesa contra avarias no ar. Ele é capaz de fechar as entradas do ar e fornecer o próprio oxigênio para a população. E Miharu usa isso a seu favor. O que aconteceria se o oxigênio parasse de ser fornecido? Caralho! Caralho, que foda! Puta que pariu, que ideia boa! Não, isso aí foi muito maneiro. Eu queria que a série tivesse indicado isso antes ou que não acontecesse na metade do episódio final. E tá aí, ó. Estratégias de terrorismo e guerra com Miharu. Aprendeu com o Sun Tzu, tá ligado? Se você não pode vencê-los, sufoque eles. Inicialmente, eu tinha pensado que era algo mais parecido com uma arma biológica, tá ligado? Tipo um vírus ou doença pro Epulse da pessoa, tá ligado? A gente vê constantemente as pessoas passando mal quando o Epulse tá baixo ou quando elas não têm nenhum Epulse, né? E o Epulse, ele também se degrada com a idade, como a gente viu com o caso do dono do Pandamon. Então dá pra imaginar que se você tentar o suficiente, daria pra fazer tipo câncer de Epulse? Não sei se seria pesado falar isso, mas definitivamente não é pesado demais pra um Mephismon. Por que você faria isso em vez de dar Cold Heart na pessoa de uma vez? Não sei, mas eu acho que é possível, só isso. Eu e meu Nanomon tentando provar a existência de E-Câncer. E, cara, alguma coisa que eu ia acabar falando aqui foi que eu pensei, putz, mano, será que a Miharu e o Mephismon causaram mais, fizeram mais estrago do que, por exemplo, o Clay, o Programmon, o Pyramidmon, tudo? Assim, não só o Clay, contando a Tactics inteira. O que você acha? Pô, é um debate interessante. A Tactics faz sentido não ter feito muita coisa, porque a ideia dela, querendo ou não, é servir de combustível pro Clay, tá ligado? É dizer que tá também, o Clay, em teoria, ele conseguiu atingir pelo menos parte do plano dele, tá ligado? Ele conseguiu fazer o esquema de pirâmide dele funcionar, badunts pra caramba. Ele conseguiu fazer aquele esquema dele funcionar naquele momento, pelo menos. Só, né, tinha um Kyo no meio do caminho tinha um Kyo. Mas, né, com a Miharu aqui também é um caso diferente, porque ela não conseguiu executar o plano dela e por isso ela liberou o plano B. Então, tipo, esse plano B aí dela é mais uma contingência. Tipo, ela trabalhou mais em garantir essa contingência do que realmente garantir que o Wang dê a mensagem. Porque pelo que é mostrado na série, realmente teve muito mais trabalho em ela fazer esse vírus do que ela ter capturado o Wang. Seria alguma coisa muito legal se tivessem mostrado isso antes, se tivessem aludido a isso, se tivesse pelo menos mais um episódio com esse vírus aí rolando enquanto tudo isso acontecia. Mas não, acontece aqui na metade do episódio final do arco, do nada. Ah, cara, não, mano. A Miharu, ela iniciou assim, criando os aplicativos e tudo. Ou seja, a ação dela, na verdade, era meio que criar mesmo, sabe? A ideia assim, de espalhar e tudo, compartilhar a ternura que ela tinha, sabe? Aí você vê agora, ela tá usando literalmente o oposto, né? Basicamente assim, espalhando o vírus e tudo. É interessante, sabe? Toda hora, assim, um arco voltar a lembrar de colocar assim, né, essas poesias e tudo, a filosofia e tudo. Mas, né, é uma pena que o fato de essa bagunça toda que a gente falou, ficou rushado e ao mesmo tempo enrolado. É isso que acabou salvando um pouco, sabe? Não foi, nossa, que desastre de arco, a pior coisa, não, longe. Sobre isso aí do arco das temáticas dele, realmente, as temáticas dele são muito boas, tá tudo ali desde o começo. Mas o problema dele, eu também não diria que é tipo, ele é ofensivo, que nem você disse antes. Eu acho que uma palavra melhor pra ele seria insuficiente. A gente tem ideias muito boas, mas não tem o suficiente dessas ideias boas, não mostra o suficiente delas. Eu tenho a impressão que você não precisa mudar tanto esse arco pra deixar ele melhor. Ou pra deixar ele pelo menos satisfatório. Porque, de novo, muda um evento aqui ou ali, coloca uma coisa acontecendo antes, faz a Miharu aparecer em todo episódio, faz o Mephismon aparecer por mais que 3 episódios, né?
para de inventar personagem do nada no arco que não serve pra nada. Ajuda bastante, tá ligado? E só isso aí acho que já deixa o arco 10 vezes melhor. Não, justo. Eu ia falar assim, talvez até refazer também o episódio do Vandemon, né? Não, a gente tira ele, tá ligado? Mas tá, também tem essa ideia que você falou aí da corrupção do Mephismon e tá Miharu distorcendo essa ternura dela em alguma coisa ruim. Isso do vírus combina muito com ela e o personagem dela, e por extensão também do Mephismon, e até irônico na verdade, que é a ideia dela transformar essa contingência do Shangri-La Egg em algo ruim, tomando posse da ideia de outra pessoa e a distorcendo em algo perverso. Eu me pergunto o que isso significa. Significa que ela é do mal! Ela é do mal! Eu não quero ouvir mais nenhuma pessoa, não quero ouvir nenhum A tentando justificar essa maluca. A comunidade tá tipo, gente, que fofinho, olha pra ela, ela gosta do Tomoro, que fofo, olha ela só lentamente sufocando milhares de pessoas que podem não ser santas, mas não tem nada a ver com os assuntos dela. Tismendinga is evil. Porra, mesmo se o episódio não confirmasse o que eu pensava dela, eu ainda ia insistir nisso. Eu falo quando for preciso, tô parecendo a porra do Homem-Sereia aqui, cara. O mal! O mal! Isso aí fala que essa ideia, né, também, né, da Miharu assim, parecer inocente. Só pra colocar um pouco e lembrar, eu também sou um desses aí que tá falando, olha, a Miharu, ela só tem mesmo essa aparência inocente, pura e tudo, mas combina, né, com o Digimon dela, vamos dizer assim, a ideia do Mephismon e tudo, porque é muito contraste, assim, dualidade, luz e sombra e tudo. E geralmente, cara, o jeito de se você convencer, se o mal convencer, né, é se passar por bem. Igual eu falei, olha, eu diria que não é só a Miharu sozinha que tá causando isso, sabe? Aí fala, Mephismon manipulando ela. Não é isso. É que nem você falou, de algum modo ou outro, eles estão colaborando, sabe? É a sobrecarga das emoções negativas que a Miharu tem com a imaturidade dela também, não é? Realmente, a palavra certa aqui é um habilita o outro, tá ligado? Um ajuda o outro pra isso. Nenhum dos dois faz alguma coisa sozinho e leva isso em frente manipulando o outro, tá ligado? Tem uma colaboração disso. Isso, colaboração. Power Guidão. A ideia dela também é transmitir o que o Tomoro seria, assim, ser uma família, né? Você mesmo já percebeu isso, já falou e tudo. Realmente, é o que acontece, né? Uma pessoa assim, ela perde a família dela toda e começa a colaborar de um jeito assim, usando assim, as sombras e tudo, e ela não tem a noção assim, realmente da realidade ou das consequências que ela mesma pode causar com tanta emoção assim, negativa. Porque o que aconteceu com o Tomoro, na verdade, ele estava bem perto, né? De ser assim, dominado assim, pelo ódio, a escuridão toda, que inclusive ele mesmo falou isso para a própria Miharu. Então, tem esse lance sim, cara. A Miharu representa aquilo, né? Uma pessoa assim, entre aspas, inocente, / pura, assim, ser absolutamente assim, corrompida, assim, afogada mesmo pelos seus excessos, assim, pelo excesso das emoções negativas, colaborando, né, com um dos Digimons que não é lá, né, o ser mais santo que existe. Aí você tem isso, tem o fato também dela ter o cargo assim, de líder, né, de uma idade que não era para combinar. Você vê que ela não tem assim, tanta maturidade, não tem tanta assim, responsabilidade e acaba causando isso. E aí, na volta dos comerciais, o episódio para um pouco para mostrar bem brevemente a reação dos personagens do mundo de Beat Break e como isso é algo sem precedentes e por extensão como o mundo tá despreparado para isso. Algo que a Rose afirma dizendo que todo mundo do leste de Hikarigahama são reféns da Miharu e que talvez assim o Wang acabe, né, querendo ouvir o que a Miharu tem a dizer ali. Cara, a gente parou pra pensar que a Rose até agora é a que tá sendo assim, mais responsável, assim, de boa e tudo. Já que naquele meme, a teoria, nossa, será que ela seria pior que o Clay ou não? Ela tá sendo assim, a mais normal, entre aspas, até agora, cara. O Wang lá, puta que pariu, eu só contratei idiotas. Exceto você, Rose. Continue assim. E aí, o Tomoro, cansado dessa insanidade toda da Miharu, ele tenta fazer ela perceber o real significado do que ela está fazendo, mas a Miharu escolhe simplificar a situação, dizendo que o Wang só precisa conversar para que tudo seja resolvido. E o Wang, como sempre, se mantém inabalável. Você só colocou ele em outra cadeira, Miharu, a posição dele não mudou.
E por causa disso, mais uma vez a Miharu perde a calma, exclamando que os ideais do Aang estão distorcendo o mundo, e mundo esse que sua irmã queria reescrever e que ela fará de tudo para que isso se realize. E quando Tomoro volta a insistir em elucidar a Miharu da própria loucura, Mephismon interfere. Miharu diz para você ficar calado. Você é o único que deve se calar aqui! E com seu repulso emergindo de suas emoções pela Miharu, Mephismon começa a expressar dor visual. E um estranho cubo branco se manifesta dentro de seu corpo. O Aang finalmente esboça uma emoção. Surpresa? Espanto? Impossível. Poderia isso ser... Hype. Finalmente tocando nesse assunto do Epus do Tomoro de novo. Excluindo as menções dos personagens sobre a força do Epus do Tomoro, a única vez que ele foi algo importante foi no episódio do Mimikmon. Não sei, no episódio do Mimikmon, mano. Eu acho que sim, porque tipo, tá... Tem o bagulho do... Beleza, o Epulse dele é estranho, o pessoal fala isso de vez em sempre, mas eu acho que realmente importou o fato do Epulse dele ser bugado foi no episódio do Mimikmon. Consegue me elucidar nisso? Eu tô tentando lembrar que se alguma coisa que aconteceu entre assim, um arco da Tactics, porque, né, falando de jeito, nem no arco da Tactics foi, assim, sabe, o mais recente, assim, de exemplo. Então, é estranho isso aí, né, se for verdade. Além disso, eu ia falar também sobre essa frase poética aí do Aang. Mudou a cadeira dele, mas não a posição, é isso? É basicamente isso mesmo. O velho tava sentado em uma cadeira, você colocou ele em outra cadeira. Parabéns, Miharu. Muito boa, cara. Poética e muito boa. Eis a pergunta, então. No episódio 15, o Red Vegemon suga o Epus do Tomoro em mais de uma ocasião, Power Guidão. Mas não aconteceu nada com o maluco ali diferente do Mimikmon e do Mephismon, que sim, muito provavelmente tava com pelo menos um pouco do Epus do Tomoro, por causa, né, da cena épica do aperto de mãos lá. Eu fico surpreso com isso, por causa que tá demorando pra gente ter alguma coisa sobre. A gente demorou bastante pra entender qual que era o lance do Epus dele depois do que tinha acontecido no episódio do Mimikmon, e a gente não sabia muito porque a gente não tinha um comparativo. Chegou o episódio 15, a gente tem um comparativo, tá, é por causa de máquina. Aí chegando nesse episódio, o Mephismon tem nada a ver com máquina, tá ligado? Então, ficou meio confuso isso aí, tá ligado? O que isso significa? Aí volta pra desculpa zoeira, tá ligado? Não, só funciona com o Digimon Cursed. E o Mephismon não é Cursed o suficiente. Eu falando aqui, cara, essa ideia é engraçada, porque acho que até agora só 4 que tiveram pelo menos assim, uma frase, né, em relação ao Epulse ficasse mais escuro, assim, trevoso e tudo. Eu acredito que foi o Tomoro, a Miharu, recentemente, né? O Raito e mencionado pelo Kogarmon, né? O Kyo. Nenhum vilão na série fora Miharu tem um Epulse preto, tá ligado? Então isso aí é curioso. Ok, aí beleza. Depois da diarreia explosiva do Mephismon ali... Não, mano, na moral, parece muito que ele tá com dor de barriga. Mal dá um tempo pra ele respirar e a Lailamon injeta o veneno dela nele, dizendo que se ela quer o antídoto é melhor que ela libere Hikarigahama. E o Mephismon ali, ó, paradinho, deixando ela fazer isso. Eu achei muito estranho isso no episódio, tá ligado? Mas pelo que acontece em seguida faz sentido. Porque, né, a Miharu vira ali pra Rose e fala: e quem disse que isso é problema meu? Ai, morri! Tem até o sonzinho de água do Minecraft, ela caindo naquela poça, tá ligado? Aí, senhoras e senhores, esse é o puro suco do diretor de Savers aí pra vocês, ó. Entendeu? Ele é machista! Não importa o quão forte uma mulher seja, ele se recusa a dar batalhas e momentos dignos a ela sem precisar receber ajuda de homem! Esse é o seu top 5 do verso? É isso que você espera de um 5 estrelas? Eu tô começando a querer acreditar na teoria da Honoka Trans, pra que o mesmo não aconteça com ela, tá ligado? E ainda por cima, o que ele faz com a única mulher que é mostrada como forte independente na série, bota ela pra lavar a louça! Olha, tem essa zoeira e tudo, né? Ficando zoando sem arroz e tudo, mas a Lailamon, cara, foi a que mais fez, assim, dos 5 estrelas, se for para pensar. Porque o Programamon, eu acho que em comparação com a Lailamon, ele acabou até lutando menos, sabe? Se for comparar assim, uma luta bruta, assim, em cena e tudo. Eu acho que realmente a Lailamon foi a que mais fez, assim, em tela mesmo, assim, dos 5 estrelas. É engraçado isso. E teve essa ideia também, né? A Rose foi a mais competente. Olha aí o paradoxo do diretor de Savers. Em contrapartida, você também pode argumentar que ela foi a que mais apanhou por ter lutado mais. Então, e aí, depois disso, o Mephismon se livra do veneno sozinho, sem perder tempo pra explicar o porquê. Não, imagina, a gente nem quer saber não o porquê que ele fez isso agora, como ele consegue fazer isso. Não, pode deixar de fora do episódio mesmo. E tipo, tá, ele só tá forte o suficiente pro Epulse dele neutralizar o veneno? Quer dizer, seria algo muito badass
não tivesse acontecido do nada na metade do último episódio. Mas aí tá, pergunta pertinente agora. Por que a Rose tá envolvida nesse arco? Ó, provavelmente esse é o meu maior hot take, mas eu tava pensando nisso desde o episódio passado, que a presença da Rose ela não tem conexão nenhuma com o caso da Gift, além de eu sou o único 5 estrelas que dá a mínima pro que tá acontecendo. Sabe, não tem algum motivo especial da Rose querer ir atrás da Miharu tanto assim, tá ligado? E isso me chateia. Eu não gostaria de pensar que incluíram ela só porque os fãs estavam reclamando da ausência dela, mas... E tá aí, pô. Tá aí, ó. Rose apareceu pra jobar. Rose jobando não tava no meu bingo. Eu falei que a esse ponto, assim, eu não sei se ele seria um job literal, assim, não, sabe? Tipo assim, Mephismon e tudo, job. Mas, né, a gente vai falar pela zoeira mesmo, então jobou, então um job mesmo. Só pela zoeira, só pelo mesmo. Eu acho que é um job propriamente mesmo, cara, porque depois disso é nada pra ela no episódio, tá ligado? Brutal, não sobrou nada pra Brotinha. A Rose com a Miharu, a Rose com a Gift é uma coisa, mas pelo menos a gente sabe que a Rose ela vai aparecer novamente, né? Tomara que não seja pra ter um papel parecido com esse episódio, porque a prévia dá uma alusão a isso, infelizmente. O Tomoro, mais uma vez, diz pra Miharu parar com isso. Eu posso consertar ela, eu juro. E a Miharu responde dizendo que quem deveria estar falando isso é ela. Porque ela sabe que se ele continuar, ela vai acabar machucando ele nessa jornada dela pra recuperar o sorriso da irmã, realizando seu desejo. Algo que todos, com exceção dela, conseguem enxergar que é uma mentira. Ou pelo menos não o que a irmã queria. Correto. Esse não era o desejo de Shifuyu. Tudo que estou fazendo é para conceder o desejo de Miharu. Eu sou a distorção do ideal de alguém que uma vez desejava o bem. Tudo que esse ideal se tornou foi para atender os seus desejos, Miharu. Eu falei? Eu avisei, não avisei? Isso é um ponto que redime essa parte do episódio pra mim. Quer dizer, mais ou menos, na verdade. Não redime o episódio todo. Não é nem porque é literalmente o que eu falei e o que eu preferia que acontecesse. Mas sim porque se a ideia da manipulação tivesse certo o tempo todo, o impacto dessa cena seria negativo, tá ligado? Isso sim faria o episódio ser ofensivo, na minha opinião. Porra, a gente só viu esse puto por 3 episódios contando esse, e a primeira aparição dele nem conta direito. Então, se você colocar ele como, sei lá, o mestre das marionetes do arco, repetindo, na metade do episódio final, nossa, seria catastrófico. E, na verdade, eu até aplaudo o episódio por isso, porque você conseguia chegar nessa conclusão com os episódios passados, principalmente com o episódio 34, que foi a primeira vez que focaram nesse aspecto da Miharu. E, em contrapartida, dá para argumentar que você só faz essa conexão por causa dos temas da série antes desse momento, e não é algo exatamente exclusivo desse arco. Essa parte aí, você acha que seria forçação de barra? Falar que tipo assim, olha só essa cena, esse frame que eles estão colocando essa cena assim, nesse momento que girando, assim, sabe? Mudando assim de lado e tudo. A iluminação, né? A luz assim, aí você vê aquela sombra assim, aí você vê a cena, né? Como se estivesse mesmo assim, mudando de lado, sabe? E aí, intencional ou não? O que você acha? Eu acho que é intencional, eu acho que essa temática aí eles não falharam em ilustrar bem. Tanto também, eu também não tiro o crédito do pessoal que pensou que era manipulação, Power Down, o tempo todo, porque a fotografia do Mephismon, o jeito que ele era desenhado, as poses que eles colocavam ele em cena, remetiam muito a isso. Tanto que, né, me chegou a preocupar, na verdade, disso acabar sendo verdade. Tipo, eu tava realmente considerando isso como uma possibilidade, e tipo, era a pior possibilidade possível para esse final, cara. Nossa, por causa disso que eu falei, o Mephismon mal tem personagem direito. Imagina se do nada ele chega e fala, haha, eu sou o vilão desse arco o tempo todo. Não seria legal, tá ligado? Então, tipo, sim, eu vejo o jeito que desenham o Mephismon e os paralelos que ele tem com a Miharu realmente, muito bem colocados no arco. Então, sim, eu não acho que é forçação de barra, não. E outra coisa importante também dessa cena é o fato de que a Miharu ela não nega isso. Ela fica chocada com essa revelação, mas mesmo assim ela ainda cede pro Mephismon. O brilho que ela tem nos olhos dela é o mesmo do Mephismon, não é à toa. Ela sabia o que ela estava fazendo desde o começo, ela só estava usando o desejo da irmã como desculpa e justificativa para isso. Porque você pensa, ela fez todas essas atrocidades em nome da irmã, mas aí quando ela percebe que ela fez porque ela quis, ela entra em choque, tá ligado? Ela tava tão focada nisso que nem percebeu que esse não era o desejo da irmã dela. E foi ouvir isso do Mephismon,
A única lembrança que ela tem da irmã a esse ponto e fez ela perceber isso e entrar em choque. E de novo, ela continua com o plano, porque ela sente que ela foi longe demais pra parar agora. Sei lá, talvez como um próprio mecanismo de defesa, o Necopium, pra ela não aceitar a ideia de que tudo que ela fez até agora foi à toa. Eu fico imaginando, é o Wang que deve estar pensando assim, sabe? Oh, nossa, gente, eu tô aqui assistindo um negócio, mas não, eu já vi coisa melhor, gente. Para com isso e vai pra luta de uma vez. Chega de melodrama, cara. Miharu, então, é convencida a continuar pelas palavras de Mephismon, aceitando ser consumido e residir dentro de seu ser. O repulso escuro de Miharu começa a transbordar do corpo de Mephismon, e tamanho poder gera um pilar de luz e escuridão que destrói o teto da base da Gift. E concentrando todo esse poder em um único ponto de seu corpo, Mephismon Shin... Ah, ele só ficou grande? Sério? Porra, verdade, tava na prévia, eu esqueci completamente. O episódio foi passando, que nem tinha me tocado que esse momento tava pra acontecer ainda. Porra, aos 15 minutos do episódio, rapaz? Ok. É aquilo, né? Eu falei que o episódio, ao mesmo tempo, ele foi meio enrolado e rushado. E o caso com o Golfmon, você ficou decepcionado e grato ao mesmo tempo? Como é que foi aí? É assustadoramente preciso o que você disse. Eu estou aliviado e decepcionado. Porque, né, se você espera, né, a evolução no final do arco, realmente, tá ligado? É uma coisa que, sim, eu acredito que melhoraria o episódio, querendo ou não, tá ligado? Tem esse fator, é Digimon, tá ligado? Todo episódio de evolução tem um fator a mais, tá ligado? Mesmo que seja alguma coisa, sei lá, super besta que nem o Scorpionmon no episódio dele, por exemplo. Ajudaria o episódio um pouco, mas pelo que o arco foi fazendo até agora, pelo pouquíssimo de personagem, pela escassez de personagem do Mephismon, cara, eu acho que é justo ele só ficar grandão mesmo. O que eu não entendo é porque, tipo, dedicaram uma sequência de transformação inteira, sabe, pro bicho ficando grande, tá ligado? É pro quê? Pro pessoal do fetiche de expansão, né, que assiste o anime? Bom, pelo menos isso prova ainda mais na cara, né? Aquela ideia assim, os Digimon eles podem variar de tamanho e tudo, aqui e ali, tá aí. Um exemplo bem literal e assim, reto, sabe? O que também me faz pensar que pode ter acontecido a mesma coisa com o Burpmon no episódio dele. Não que normalmente você não viria o bicho daquele tamanho, mas eu gosto de pensar que é isso agora. Tomoro, estou sentindo o cheiro do repulso da Miharu dentro do Mephismon. Sabe o que isso significa? Tomoro, chegou o momento em que vou te ensinar a desossar um caprino. E tá, essa cena tá legal, essa cena é muito legal, na verdade. A música de batalha da série ajuda bastante ela. É incrivelmente parecido com a cena do Agumon, na verdade. Mais pra frente do episódio também, né? Acontece outro rolê bem parecido com o daquele episódio. Mas, né, é o famoso. O episódio final do arco compartilha o mesmo problema do arco todo. Personagem demais pra focar em todos igualmente. E olha que ainda excluíram a Brilliant Thorn da luta, porque elas estavam ali, tá ligado? Nem pra, sei lá, checar a Rose, pelo menos. E eu até que não me importo muito com o Mephismon não evoluindo, né? O que eu tinha dito antes, dada a correria do arco e a falta de personagem que ele tem. Mas também eu não vejo, sei lá, necessidade de fazer ele virar um alvo maior, tá ligado? Mas você pode pensar, mas pô, ele tá mais forte e tudo mais, ele aguentou o golpe de todo mundo com nenhum arranhão, mas ele meio que já tava fazendo isso. E tipo, estranhamente, fora o Monarch Lizamon, quem causa mais danos nele é Scorpiopmon com aquele tiro na bunda do maluco. Don't kill them, shoot them in the ass! Olha, em geral da luta não tem muito o que falar, mas tinha que ter a cena obrigatória da Bearcat, mesmo que não jobando, em comparação aos outros, sim, jobando. Se é que isso faz algum sentido. Tava no meu bingo, mas beleza, eu ainda assim não considero que aquilo foi um job, tá ligado? Porque, tipo, tá, o golpe dela não fez nada, foi mandar ela pra longe. Tipo, aconteceria o mesmo com todo mundo ali, tá ligado? Então, ok. É que teve um foco, né? Um foco maior nisso aí, cara. Eu acho que ficou um pouco mais, sabe? Aqui, ó, na cara. Tipo, ela deu um tapa assim, sai daqui, sua boca. Aí o Mephismon, ele fica cansado de apanhar e percebe que ele é o vilão do arco. O que é justo, não parece mesmo. Ele lá, vamos parar com essa porra, se liga só, bola de rancor! Mas a gadice do Tomoro finalmente compensa. Mephismon, quando prestes a lançar o seu golpe, é impedido pela Miharu, que seu repulso ressoa com os sentimentos dela pelo Tomoro. Assim, criando seus para restringir Mephismon e como assim? Pera lá, o que é isso? O Bro pensa que é o Zid? Fala dos selos aí, virou Zid essa porra? Eu lembro quando a gente tava assistindo na hora, você pensou, que isso, o Zid tá aparecendo aí, ué? Que isso aí, cosplay de Zid? E pô, até que eu não odeio isso, é uma ideia legal.
Eu só queria que tivessem mostrado isso antes na série, ou pelo menos explicado no próprio episódio. Que, né, mostrar na porra da metade final do último episódio. E, tipo, o Mephismon até chegar a falar, isso é... Mas aí ia falar, acaba aí, tá ligado? Eu tava tipo, não corta não, deixa o Mephismon explicar isso, pelo amor de Deus, cara, por favor, deixa ele explicar. Então, né, o episódio deixa todo mundo que não sabe dos selos boiando completamente no que acabou de acontecer, tá ligado? E é estranho eu falar dessa cena assim, porque a próxima cena é mais confusa ainda. Tão confusa que até os personagens estranham o fato dela ter acontecido. Porque beleza, já tinha acontecido antes com o Agumon, mas ainda assim não deram uma explicação do que é essa dimensão do bolso que aparentemente todo Digimon tem. E aí você tem essa resolução feita de maneira bem abstrata e conceitual no mundo interior do Mephismon e da Miharu, com o código que foi gerado sabotando o Mephismon e agora está o prendendo, tomando a forma da Shifuyo. E esse lugar de trevas e degradação se transformando no jardim que as duas tinham como seu lugar especial. E tendo mais um flashback da Shifuyo, dizendo novamente a frase que a Miharu tomou pra ela, mas agora com uma parte a mais. Uma parte que a Miharu acabou esquecendo. Por um futuro onde todos possam andar de mãos dadas. E tá, eu admito, essa cena foi legal. Dessa vez conseguiram passar a mensagem de maneira emocionante e satisfatória, porque teve construção para esse momento, quem diria. É tematicamente adequado pro personagem da Miharu ter esquecido, ou pelo menos ignorado, essa parte do sonho da irmã. Porque toda a raiva e todo o ódio que ela sentia do mundo cobriu qualquer significado que esse desejo tinha originalmente e o transformou numa vingança, basicamente. E também serve para fechar outra parte do personagem da Miharu, que estava sendo mostrada mais nas entrelinhas, que é o aperto de mãos que ela faz frequentemente com o Tomoro. Quase como se tivessem propositalmente ocultado essa parte dos verdadeiros objetivos dela. Poético isso aí, cara. Cara, eu ia falar que além dessa poesia aí, eu pensei em alguma coisa como uma piada, você falando, o diretor de Sabres e tudo. Imagina se fosse uma Mephismon X, uma Mephismon X. O que você acha que ia acontecer? É verdade, pô. O arco ia acabar no episódio 28. Mephismon ia apanhar ali. Fora que aqui você tem o Tomoro se identificando com a Miharu e a consolando, mesmo que ela acredite que foi longe demais pra merecer uma segunda chance. Eu também já senti ódio por aqueles que machucaram pessoas queridas, mas eu pude aprender com a minha família que esse é o caminho errado. E eu estou aqui porque, assim como eu, você precisa de alguém pra cumprir esse papel. Se nós somos iguais assim como você diz, então nós podemos ser uma família também. E foi assim, crianças, que eu conheci a sua mãe. Ok, é muito isso, cara, desculpa. Não, pô, o cara fala, não, eu quero que você seja uma família comigo. Como é que chama isso? Foreshadowing. Não, o Mitoro era real o tempo todo, não. Tá aí, né? Mitoro is real. Seria muito mais emocionante se ele não tivesse falado isso pra pessoa que tentou explodir um hospital com o irmão dele na primeira aparição dela, Mas eu ia falar, cara, acho que tá equilibrado entre esses dois pontinhos aí. Porque uma é uma mini terrorista e o outro usa Crocs. Acho que os crimes estão combinados. O que eles vão gerar com isso? Sei lá, crianças que colocam abacaxi na pizza? Nossa! Com bacon no iogurte? Mais uma coisinha pertinente aqui antes de fechar essa cena. Beleza, tá, Mitoro tá confirmado. Tão confirmado quanto o Biomerge na série. Mas... Pô, rapaz, mas é verdade. Aquele momento ali do Mephismon, tá me deixando com medinho, cara. Nessa cena, assim, do Mephismon, né, crescendo tudo, eu lembrei, assim, tipo, do Pirâmide Mon, sabe? Mas, tipo assim, realmente, boss de raid e tudo. Mas foi basicamente isso, uma energia de mendiga. Porque, tipo, foi meio que o oposto. Um foi com um bilionário e outro foi com uma mendiga. Realmente, cara, tem o lance, assim, de, por exemplo, assim, da harmonia que tem, sabe, entre o parceiro, né? O parceiro Digimon e o seu domador. Aí, no caso, a variação seria essa aí, que não deu muito certo, só cresceu o tamanho. E a versão que tem, né, a evolução Mega. Mas você viu que tava incompleto, né? Tava sobrecarga. Será que vai ter, então, uma variação completa mesmo na coisa? Não, mas de verdade, eu tô ficando preocupado com isso, cara. Eu estou começando a ser convencido. Não, eu estou perdendo minhas crenças ideais. Ok, pelo menos com esse finalzinho aí de cena, o episódio ele não tenta redimir a Miharu. Então beleza, quem tá dando uma segunda chance aí pra ela são os personagens, tá ligado? Não os escritores, exatamente. E como um último pedido, Miharu com lágrimas nos olhos implora para que Tomoro impeça Mephismon.
e prometendo que um dia mostrarão ao mundo o que Shifuya desejava para Miharu, um Final Judgment encerra a batalha e o sofrimento de Miharu e Mephismon. E o Mephismon lá, glória a Deus, acabou, 2 flashbacks emocional em 10 minutos é demais até pra mim. Porque você pensa, do ponto de vista do Mephismon foi tipo isso mesmo, tá ligado? O grande vilão do arco agora regride para um indefeso Mokumon, já que eles estão seguindo a linha evolutiva comum de Homem-Demônio / Mago. Assim como foi com o Jokermon. O arco abre e fecha com o Mokumon. Acho que, fora a cena final, as partes mais interessantes do episódio já foram cobertas, mas como é conclusão de arco, eu tenho permissão de ser chato. É muito, muito, muito decepcionante o episódio ignorar o resto dos personagens presentes. Não é porque é coerente com o arco que é bom. Não tem nada do Wang sendo que a presença dele era pra ser algo importante, nenhuma cena final dele desconfiado com o que viu o Tomoro fazer. Nada da Rose depois da jobada magnífica dela e o... Ó, is a motherfucking reference. Conta pro bingo, Savers reference? Não sei, tá aí. E sei lá, também tem a Brilliant Thorn durante a batalha do Mephismon, que sei lá, estavam comendo pipoca, tá ligado? Em vez de batalhar. Pega meio mal falar isso, sendo que estavam lutando contra a Bearcat, mas tu entendeu. E né, tem aquele desperdício de dinheiro abrindo e fechando o ar com nada pra ele. Olha, 2 coisas aqui. Uma delas é do Wang, que eu vou falar um pouco mais assim depois, sabe? Mais no final do episódio e tudo. A outra seria sobre o golpe nomeado aí do Monarch Lisa, sabe? Final Judgment! Que eu falei, nossa, cara, o nome desse golpe assim soa poderoso demais, sabe? Até bíblico. Aí você pensa, putz, cara, é o julgamento final, né? Com um anjo caído, se for parar pra pensar. E tem a ideia, assim, tipo, a punição, assim, da Miharu e tudo, o que ela fez. Então, você pensa, novamente, né? A ideia simbólica e tudo, a poesia desse arco e tudo. Justo, eu acho justo, na verdade. Eu tinha feito essa conexão antes, mas eu tirei aqui das minhas falas pra dar uma enxugada no episódio, mas é uma interação bem válida, na verdade. É que também eu diria que eu não tenho conhecimento suficiente pra, né, fazer essa conexão, tá ligado? Então por isso também que eu acabei deixando de fora. Sim, porque teve a questão toda, né, do julgamento da Miharu também. Tipo, isso também dos outros personagens que não apareceram direito, tem uma cena logo antes da Miharu na Glowing Dawn, mostrando uma fonte de luz se dissipando na base da Gift, que eu imagino que é a Rose levando geral embora, é o mais provável realmente, mas é muito esquisito escolherem não mostrar algo tão simples assim se realmente foi isso. E se não for isso, eu não sei o que pensar. Então, a respeito do Wang, cara, é o seguinte aqui, você pensa aqui, acompanha aqui. Uma coisa seria os personagens, assim, os 5 estrelas, a União Mundial e tudo, o guarda-costa e tudo, tacarem o foda-se pro Wang, tacarem o foda-se pro velho. A outra coisa é o Wang tacar o foda-se pra isso tudo depois, sabe? Entendeu? Olha, tem uns membros aqui dos 5 estrelas que não fizeram nada, só a jovem Rose que acabou ajudando aqui e tudo. Em questão da União Mundial também, a segurança de Shangri-La, tipo, ia ficar muito estranho, sabe? O Wang tratar isso tudo como se nada tivesse acontecido, como se os Digimons não pudessem ficar ainda mais perigosos que já são. Você tá entendendo? O Wang fazer pouco caso com isso aí fica estranho. Tudo bem, tem aquele caso que já tá pronto e tudo, que ele é substituível, mas eu acho que isso aí não é desculpa pra ele acabar fazendo vista grossa pra tudo que acontece por aí, mano. Eu vou adicionar 2 pontos ainda no absurdismo disso. É estranho. O resto da União Mundial inteira, além dos 5 estrelas, não dá bola pro Wang. É mais estranho ainda o Wang não dar bola pra ele mesmo, tá ligado? Tipo, foda-se eu, vamos deixar assim mesmo, tá ligado? Vamos deixar isso continuar. Tipo, esse velho não se importa com nada, tá ligado? Se realmente for isso. Porque, tipo, o que me irrita não é nem, tipo, ele não deu muita bola pra isso, porque ele ele é substituível, ele é velho demais pra essas coisas. Beleza. Mas é que não teve nada dele depois de realmente, né, daquela cena dele encarando o Tomoro com espanto, tá ligado? Sendo que sim, eu acho que tinha espaço suficiente no episódio pra incluir alguma coisa assim. Talvez isso seja resolvido no começo do próximo episódio. Talvez, mas não tenho como garantir isso, e isso já foi um balde de água fria pra mim várias vezes, então... E agora, por fim, indo pra cena final do episódio, tem uma narração bem breve do noticiário nos mostrando como o mundo de Beat Break ficou sabendo do caso da Gift, e como a União Mundial e o Ministério decidiram ocultar esse caso, e que o ovo voltou a funcionar antes das pessoas sofrerem algum dano irreversível. São essas pequenas coisas da série que me fazem gostar dela. Não tinha necessidade nenhuma de mostrar o Tsukasa, Hitomi, Maki, Yoshi ou qualquer outro civil.
Mas caramba, só uma cena simples e curta como essa ajuda muito na imersão do mundo e responde algo que, por mais que não seja importante no grande esquema e que seja algo, né, deduzível, seria algo estranho de não incluir também. E isso é uma coisa que eu venho reclamando durante o episódio todo e eu tenho impressão pelo arco todo também. Não precisa de muita coisa pra você explicar as cenas e dar mais um foco nelas. Só tipo um diálogo ou outro, uma cena breve que nem essa aqui, por exemplo, já ajuda bastante. Enquanto eu não ver o Raito treinando com o Kaito, enquanto eu não ver a Honoka de biquíni, enquanto eu não ver a Chihiro no Nirinsu... Não, Nirinsu não, a palavra com N, não! E por fim, temos a conclusão do personagem da Miharu. Ela decidiu se entregar para o Ministério e deixar o Mokumon aos cuidados da Glowing Dawn. É mais um pro clube do trauma junto dos dois Punimons no Nirinsu, tá ligado? E nesse momento, o tema da Miharu toca por uma última vez. Gekomon e Tomori estão tristes por terem que se despedir dessa pessoa que puderam ajudar antes que o pior acontecesse, mas mesmo assim ela ainda foi longe demais para sair impune. E ao se despedir de Tomori e Gekomon, ela diz: liberdade para Digimons, felicidade para os humanos e um futuro que possamos andar de mãos dadas. Estou ansiosa para ver como será o seu novo mundo, andando em direção ao nascer do sol e se distanciando da aurora. Miharu, agora decidida e seguindo suas próprias vontades, escolhe encarar as consequências de suas ações. Nunca fiquei tão feliz de ver o Karalhazaki na minha vida, cara. É isso, aparece no fundo por uns 2 segundos, sem nenhuma fala para levar a Miharu sendo presa. Perfeito. E honestamente, o arco pode ter tido seus baixos e baixos, digo altos e baixos. Ele pode ter vacilado em mostrar os personagens novos. A conclusão pode ter sido rápida e súbita demais para um arco relativamente inconsequente e superficial. Mas esse é o melhor final que podiam ter feito com as cartas que tinham na mesa. Por mais que eu ainda acho que o personagem dela é insuficiente para a série para contar essa história, o que eles fizeram aqui com ela realmente foi a melhor rota que eles podiam tomar. Isso aí, tipo, é uma coisa que eu vejo esse episódio parcialmente fazendo bem, porque ele tem bastante decisões questionáveis, né? A gente disse isso durante o vídeo todo, mas em grande maioria, para as decisões que importam, ou melhor ainda, para as conclusões, eles escolheram o melhor possível. Tanto isso da Miharu, ela escolher se entregar para a União Mundial, quanto né, de escolherem não fazer ela ser uma vítima do Mephismon. Levando tudo isso em conta, sim, eu acho que esse é o melhor resultado que poderiam chegar com esse final. Talvez a jornada para ele podia ser um pouquinho melhor e mais bem contada. No próprio episódio mesmo, nem considerando os 8 episódios que esse arco teve também antes disso para contar essa história. Poderia. Mas, de novo, com o que tinham aqui, foi o melhor que puderam fazer. E eu não digo isso de um ponto de vista conformista. Eu consigo ver pessoas se emocionando com esse final, porque querendo ou não, esse momento foi construído o suficiente para você se importar com a Miharu no final. Por mais que eu também não compartilhe exatamente esse sentimento, tá ligado? Eu não sou muito fã do personagem da Miharu ainda. O pessoal vê lá no meu bingo, porra, Miharu morta no finale. O pessoal pensa que eu odeio ela, tá ligado? Você, inclusive. Mas não é bem o caso. Eu só acho que, tipo, podia ter mais do personagem dela pra tornar ela alguém mais interessante ou alguém mais facilmente identificável, tá ligado? Eu falo uma coisa, que tem essa, né? Que ela simplesmente aceitou e se entregou aí. Talvez aí seria um novo início dela. Os primeiros passos de luz, sabe? Ela sendo pura e sendo honesta e tudo. Caso seja um tipo de pensão, né? Uma redenção e tudo. É a primeira vez que ela seguiu as próprias vontades desde que a irmã morreu, então é legal, é uma mensagem legal pra você contar nessa última cena. Por mais que, né, eu acho que eles fizeram essa cena aí ser rápida demais. Eu acho que eles podiam ter cortado um pouquinho do tempo que o flashback dentro do Mephismon tinha pra estender essa cena final aí um pouquinho mais. E agora a gente vai pra nova música do encerramento. Que maldade, não deixaram nem o Arc Gift acabar com o ending dele. Mirror Mirror foi trocado por Break It, do grupo Kiss of Life. É definitivamente o ending mais simples até agora, mas eu gosto do minimalismo dele junto da música acolhedora do encerramento. E tem uma parte muito charmosa, que são as referências dos personagens. Né, tem o Gekomon se equilibrando na própria língua, por exemplo. E isso é algo que tá na abertura e em algum dos rascunhos do design dele, se não me engano. Mas na série propriamente tem pouco disso.
Aí, né, a xícara da Pristimon é aquela mesma xícara do episódio 27, e a Kiropimon tá com dificuldades em carregar o Makoto por causa daquela frase dela de querer ser forte o suficiente pra carregar o Makoto pelos céus. Por mais que ela carregou o dom do Mahamon no episódio 4 na maior tranquilidade, mais tranquilo. É tematicamente bonito, pelo menos. E por fim, você tem cada personagem com as cores do repulse deles, com exceção do Kyo. Eu gostei assim, da musiquinha, mas não tanto dos visuais. Eu acho que foi o oposto da indie anterior, se for para pensar. E agora sim a gente vai pra prévia! Hype. Meu Deus! Estamos chegando aí um novo arco de 4 episódios! Que incrível! Eles têm que parar com isso, cara. Papo reto, para de chamar os negócios de arco. Eu sei que começar a falar da prévia e do próximo arco por extensão com, né, essa frase aí meio pra baixo, já não fica muito legal, mas eles já deram um tiro no próprio pé por causa disso antes, então acho melhor dar uma acalmada com com esse fanatismo em querer chamar tudo de arco, tá ligado? Porque você imagina só, não, é o arco do passado glorioso do Kyo. Imagina só, 12 episódios de flashback, cara. Você imagina, mano? Virou One Piece essa porra? Desde em episódios importantes, vai colocar a série funcionando bonitinho e tudo, e não sendo aqueles episódios mais bobitos, assim, tipo Starmon e tudo, Mamimon. Esse próximo mini arco aí, ele pode consertar o que a gente vem reclamando há muito tempo. E, né, tipo, muito personagem novo, coloca isso, coloca aquilo, ou aqui esse monte de tema acontecendo ao mesmo tempo. E não tem muito foco realmente na narrativa geral da série, no mundo de Beat Break em si, que a gente vem recebendo muito pouco desde o arco Tactics, na verdade. Realmente começou ali, assim que começaram a apresentar os personagens e deram episódios foco para cada um deles, acabaram deixando essa parte do passado de Beat Break de fora. Esse mini arco, ele é perfeito para isso. Você dá todas as informações sobre o passado que são importantes pra gente, para que daí, nos próximos episódios, você assista eles e não fique se sentindo sobrecarregado de informação, tá ligado? Tipo, não, eu tinha que saber dessa cena, daquele episódio específico, eu tinha que lembrar daquele flashback de 10 segundos daquele episódio pra fazer essa cena aqui ter sentido, tá ligado? Não, faz um mini arco inteiro focando no passado, ou pelo menos, né, que se faz no presente, mas tem bastante coisa do passado sendo revelada, para que você consiga construir isso nos próximos arcos. Porque, porra, cara, é uma sensação muito doida. Imagina só, você tava lá, mas beleza, são 11 da noite, você tá esperando pelas notícias, pelas novidades, e do nada aparece a porra de um sadista junto de um pôster em tailandês. Não, mano, é um bagulho muito... É uma sensação, cara, indescritível. Não, de verdade, a primeira reação que eu tive com as notícias foi rir, cara. Porque puta que pariu, olha pra esse maluco. Olha pra esse maluco, mano, olha pra cara dele. Olha pra isso, o mano pensa que tá no Kiss. Pô, eu não sabia que as audições pros membros rejeitados do Kiss estavam acontecendo no anime, cara. Cara, você falando assim de banda, né, e tudo, Beat Break tem essa temática assim de música e tudo, um rock, metal. Porque eu ouvi dizer que o nome desse cara, assim, significa, tipo, Black Tide, sabe? Tipo, onda negra. E, cara, Black Tide é uma banda, assim, de metal barra rock, sabe? E é uma banda muito boa, diga de passagem. Eu diria que o design dele, tipo, não tá mentindo pra roqueiro, tá mais indo pra, sei lá, Goblin sadista, tá ligado? Goblin masoquista. Mano, olha esse cara aí. Eu não aguento olhar pra esse cara de maneira séria. Nossa, eu não sei por que eu olho pra esse cara e dou risada, mano. Mano, olha só pra ele, cara. Nossa, ele tem tanto cinto, cara. Ele tá lentamente se tornando um Digimon, tá ligado? De tanto cinto que ele tem. Olha o Biomerger chegando. Mas tá, tipo, inicialmente também eu não tirei isso do pessoal que pensou em roqueiro com ele, porque... Porque parou, eu olhei pra esse cara e pensei, me fala que esse maluco não tem um Death Meramon, tá ligado? Ele tem muito um Death Meramon, olha só pra ele, gente. Olha pra ele, me fala que esse cara não tem um Death Meramon. Seria hype demais, né? Death Meramon, meu terceiro Digimon favorito. Seria muito hype, mas né, a gente sabe que não vai ser o caso. Tá, o Soji Kuroshio aí, dublado por Shinichiro Miki. Muito foda isso, tá? Eu adoro esse dublador aí, eu consigo pelo menos citar uns 10 personagens que ele faz. E uma curiosidade aí, o Yohei Azakami e o Shinichiro Miki, dubladores do Kyo e do Kuroshio aí, respectivamente, ambos já foram dubladores do Gyro Zeppelin de Jojo.
É uma coisa também que eu sempre quis comentar no Cast Moon, mas nunca tive oportunidade, veio agora, tá ligado? Tipo, no dia que anunciaram o cast de Beat Break, também anunciaram o cast de Steel Ball Run, tá ligado? E o Yohei Asakami tava fazendo o Gyro. E já não estão querendo fazer nenhum mistério com ele, pelo menos, tá ligado? Um ex 5 estrelas. Alguém que tem uma fixação pelo Kyo. Porra, mais um? Mais um, cara? Puta que pariu. Não, esse maluco saiu 5 estrelas porque ele não parava de ser assediado, cara. Não, mano, o cara saiu de 5 estrelas porque não aguentava ouvir cantada de homem, porra. Nossa, é o Kaito, é o Clay, é ele agora. Eu não vejo uma mulher elogiando ele, cara. Nossa, a única mulher que falou dele, falou mal dele, falou que ele não era tão bom quanto antes, tá ligado? E aí, tipo, chega lá na entrevista, a Megumi Han lá falando, não, pô, o Kyo, ele vai ser popular, não sei o que, sei as quantas, ele vai acabar roubando o coração de todas as garotas da série, tá ligado? Ele vai acabar roubando o coração de todas as garotas fãs da série, mas não vem uma garota atrás dele, tá ligado? Esse maluco só atrai homem. Então eu tô começando a acreditar na teoria do relacionamento com o Asuka. É que tem essa parada assim, né? 5 estrelas e tudo, né? A gente tá falando de teoria que poderia ser da água, né? E tudo, por causa da roupa. E teve essa ideia também, né? Do significado, assim, do nome dele e tudo, que eu falei, Onda Negra, Black Tide e tudo. Assim, tudo bem que eu falei meio que zoando, assim, tentando conectar com a banda mesmo, sabe? Black Tide e tudo, temática de música. Mas a ideia, assim, de ele ter alguma conexão, assim, com a Estrela de Água mesmo, tá aí, cara. Né? As cores também no perfil dele e tudo. A roupa, se for que parece uma roupa, assim, né? Tem a ver com algum tipo de pescador, assim. Acho que era uma roupa de scuba. Parece uma roupa de scuba modificada. Eu tava meio me questionando sobre esse lance dos 5 estrelas de água, porque, né, ele já é um 5 estrelas, isso é confirmado. Então é decidir qual, tá ligado? Mas aí, tipo, parei a pensar nisso, né? O único que faz sentido ele ser o de água mesmo. Porque, né, já tinha alusão isso na série, né, no episódio 22. A gente tá discutindo sobre isso desde aquele episódio, então, né, a série vindo pra fazer o para de encher o saco dela sobre isso. Já juntando isso também, né, com a prévia, a gente já vê lá um Splashmon com um Epulse negro, combina, né, junta já os dois nomes junta, né, os dois kanji do nome do maluco já, e eu pensando, porra, ok, o Splashmon apareceu, beleza, ele não tava aparecendo no lugar que eu pensei que ele ia aparecer, tanto que, né, eu vi um pessoal também discutindo sobre isso, eu não sei de onde saiu isso, aí é assustador, na verdade, que, tá, beleza, eu tinha falado isso do Splashmon e o Kishiwada ali, beleza? Mas aí depois, tipo, eu vi de verdade o pessoal comentando em canal gringo, no Twitter mesmo, falando, não, pô, o Kishiwada com certeza tem um Splashmon, sei que sei as quantas, e eu fico pensando, ué, de onde é que os caras tiraram isso? Tipo, eu falei isso na zoeira e o pessoal tá realmente acreditando, mesmo que, sei lá, não que eu seja responsável por isso, claro, mas o fato do pessoal, por algum motivo, acreditar que ele tem um Splashmon específico, tá ligado? Não, isso aí foi meio esquisito, sabe? Não, eu vi também. Eu não sei se for coincidência, né? Ou se o seu poder, assim, de controle mental é tão forte, assim. Mas foi engraçado. Sei lá, mano. É tão forte que eu faço sem nem pensar nisso, tá ligado? É tão forte que eu fico surpreso quando acontece. Não, tá, muito provavelmente esse Splashmon aí é o Digimon desse maluco aí, eu fiquei meio desanimado com isso, tá ligado? Eu já tava procurando os Digimons pra fazer teorias sobre, basicamente no momento que esse maluco aí foi revelado. Mas aí a Pré foi lá, mostrou o Splashmon, eu pensei, ok, pô, não seria exatamente a minha primeira opção pra ele, beleza, ele é um rival do Kyo, então eu penso, um Digimon que seria legal de ir contra o Murasame, tá ligado? Um Digimon de água que seria legal lutar contra o Murasame. Então, tipo, tá, eu fui vendo as opções ali, mas eu pensei, Splashmon não, cara, bagulho sem graça, tá ligado? Mas aí, tipo, eu olho pro maluco, pro design dele, esse pervertido aí, e eu penso, não, com certeza ele tem um Splashmon. Ele tem toda a razão. Tem aquela questão, né, o modo do Splashmon, né, aquele modo dele. Então tá, a gente já viu o Splashmon lutando contra a Rosie na prévia. Eu sinto cheiro de job, mas beleza. E fora isso, na prévia, tipo, a gente também tem o ponto principal do próximo episódio, que é o aniversário do Kyo, gente. Pô, legal isso. E também, né, isso daí já dá mais uma data pra série, tá ligado? É 11 de novembro, aniversário do Kyo. E isso daí também já confirma que do episódio 1 para esse episódio se passaram 7 meses. Realmente não parece, tá ligado? Dentro da série que se passou 7 meses, mais tranquilo. Pode ter também um time skip nesse meio tempo aí, tá ligado? Nada impede. Então você já pode ver que esse episódio aí vai ter 2 metades. Uma com o Kyo, a Maki e o Yoshi
passeando com o Kyo, comprando alguma coisa em uma loja pra, né, dar tempo pra Glowing Dawn fazer o aniversário pra ele, preparar a surpresa. E, né, a outra metade mostrando, né, o passado sangrento, absurdo do Kyo. E eu espero que dessa vez eles não segurem o freio pra esse arco, viu? Na porra do pôster tá o Kyo lá com a mão toda dele lambuzada, tá ligado? Então, eu espero que seja o caso, tá ligado? Vai que o Kyo carrega um balde de tinta quando ele precisa ser B10, tá ligado? Será que isso é? Ou sei lá. Será que isso é? E fora isso, a gente, né, não tem muita coisa na prévia além deles mostrarem esses dois lados do episódio. Tem um detalhe bem legal, na verdade, que eu não sei, pode ser forçação de barra. Eu tô gravando isso até que tarde, mas eu ainda não vi ninguém falando disso. Que é tipo o corte que o Gekomon faz naquelas coisas ali. Eu nem sei o que era, na verdade. Nossa, era uns tomates, eu não sei. Mas beleza, uns tomates, uns morangos, tem umas coisas vermelhas ali. Aí, tipo, o caminho que o corte faz tem a mesma. Tem o mesmo desenho da máscara do urubu. Que quem tá ligado, tá ligado. Então não sei se é forçação minha, se eu tô vendo demais ali, mas parece. Putz, mano, aí tu foi longe, mas tipo assim, a série com umas pistas aqui e ali, né? Umas levadezas aqui e ali. Interessante isso aí, mano. Aí tu brabou, mano. Certo, mais alguma coisa pra comentar no geral, mais alguma coisa pra comentar do Soji aí, esse maluco que tu espera do próximo arco. Né, o que você espera desse maluco aí? O que você espera desse maluco aí que não gosta de dormir, e dá pra ver bem claramente que ele não gosta de dormir. Tá, você pega então um cara que não gosta de dormir, com 30 anos tá assim. Aí você pega o virgão lá, o maluco lá do Bernardinho daquele jeito, com a mesma idade. E que treina todo dia, porque o cara ele não fica daquele tamanho sem treinar por pelo menos uns 10 anos. Ele fez o treinamento do Saitama, tá ligado? Por isso que ele tá careca. E tipo, pô, eu até entendo o porquê esse maluco ele é desse jeito, cara, todo cagado, esmilinguido, corcunda, parecendo a porra de um sadista, parecendo aquele personagem do filme de Pulp Fiction. Sim, aquele personagem, você se lembra muito bem, você que assistiu Pulp Fiction. Entendo, pô, o cara tá em 2020, no meio da pandemia, tá ligado? Pô, criança de iPad naquela época deve ser triste, tá ligado? Pô, a gente zoou o maluco e tudo, mas eu gostei, mano, do design dele, assim, combina muito, assim, com a ideia, assim, da série, assim, de música, sabe, rock, metalzão, igual o Tomoro mesmo, fez Mulan e tudo tá aí, É interessante você ver um personagem mais pra esse lado, assim, mesmo, um rockzão, assim, metal. Assim, tudo bem que provavelmente não é isso, mas dá pra ver um pouco, sabe, um pouco dos elementos aí. Só isso mesmo. Não, tipo, eu também gostei dele, eu curti o design, que por algum motivo eu olho pra esse maluco e eu sinto uma vontade incontrolável de rir, cara. Eu não sei porque, eu olho pra esse maluco e abre um sorriso no meu rosto, eu não sei porquê. É tão ridículo que é bom, sabe? E com muita expectativa pro próximo arco, depois desse final relativamente decepcionante, o episódio fecha, juntamente do Castmon. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e nos acompanhou durante toda essa jornada do arco Gift. Foi difícil, eu sei, mas a gente conseguiu superar, então a gente consegue lidar com o que acontecer em seguida. Então, para que eu continue lidando com isso, não se esqueçam de dar o gostei do vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com quem gosta. E até a próxima. Falou! Não, pô, é que você não entendeu. Pô, é sangue, mas não é sangue de ninguém específico, não. É o sangue do próprio Kyo, tá ligado? Ele tava andando lá em direção ao cara e o Kyo tem hemorroida, sabe? E aí estourou e ele passou a mão na bunda e ficou com sangue, tá ligado? Ai, desculpa, calma aí, Soji, calma, cara. Ai, hemorroida. Puta que pariu.